tossir, falar, espirrar, né, ela emite milhões de partículas. Porém, o mais importante para nós são as partículas portadoras de micro-organismos, por exemplo, bactérias, né? Nesse gráfico, você pode ver que num espirro emitidas em torno de 39 mil partículas com bactérias. Uma pessoa tossindo em torno de 710, né, partículas. E uma pessoa falando 10 palavras, ela vai emitir em torno de 36 bactérias, né? Essas partículas, 95% dessas partículas, elas estão na ordem de 2 a 100 micrômetros, né? Com um diâmetro médio de 50 micrômetros, né? Então, são partículas grandes que, a grande maioria, elas são geradas e caem em alta velocidade, né? Se você conseguir mostrar o próximo slide, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza dessas partículas, né, você pode ver que partículas na faixa de 100 micrômetros, elas têm uma velocidade de deposição em torno de 18 metros por minuto, ou seja, são partículas que são geradas e imediatamente elas já caem. Agora partículas abaixo de 10 micrômetros, né, a velocidade de deposição, elas já são bem menores, né? Então, são partículas que tendem a ficar suspensa no ar durante muito tempo, né? E para que a gente tenha uma noção da ordem de grandeza dessas partículas, né? O que é um micrômetro? Se a gente pegar um metro e dividir em 1 milhão de partes, né, cada uma dessas partes ela vai ter 1 micrômetro, ou seja, 1 micrômetro corresponde a 0,00001 metro, né? Então são partículas muito pequenas. Por exemplo, os vírus, né, eles quando estão isolados, eles têm a dimensão na faixa de 0,02 a 0,3 micrômetros. Bactérias já são maiores, já são micro-organismos que estão na faixa de 0,3 a 10 micrômetros, né? E assim, ó, o diâmetro médio de um fio de cabelo é em torno de 70 micrômetros, né? E a gente consegue ver a olho nu partículas acima de micrômetros. Então a gente está falando de partículas super pequenas, né, que têm um tempo de permanência do ar, podem ter um tempo de permanência do ar longo, né, dependendo das correntes de ar, né, existentes num determinado ambiente. Professor Marcelo, a preocupação, né, nesse caso é interessante, é porque o coronavírus aí, ele tem um diâmetro da ordem de 100 nanômetros, né, ou 0,1 micrômetros também, né? E aí a questão, como ele pode estar associado a partículas aí da ordem de 5 a 10 micrômetros, nesse caso, o que acontece é que ele fica no ar muito tempo, né? Eu estava estudando aqui esse assunto ali, né, e a Ashray publicou essa imagem, que eu acho bem interessante, é fruto de um estudo, uma pesquisa, né? Que para essa ordem de diâmetro de 3 micrômetros, a partícula pode ficar em suspensão até 1h30, né? Então imagina que você possa entrar no supermercado e alguém espirrou e ter partículas em suspensão do ar e você nem imagina, 1h30 depois você ainda pode entrar em contato. Por isso que é importante usar as máscaras, né, professor Marcelo? Sim, né? Isso é uma informação importante, porque essas partículas, pelo fato de elas serem muito pequenas, o tempo de permanência no ar, ele pode ser longo. Isso, como eu falei anteriormente, dependendo das correntes de ar existentes no ambiente, né? Então, né, existe um estudo recente sobre o coronavírus, né, que eles mediram a concentração de partículas numa enfermaria, e essas partículas com corona, com vírus, né, eles conseguiram identificar essas partículas 3 horas depois da realização do experimento, né? Então, são partículas que ficam bastante tempo no ar. Como é que a gente poderia, vamos supor que eu tivesse aí partículas da ordem de 5 micrômetros aí no ar aí, que essas partículas poderiam ser filtradas por que tipo de filtro você podia nos adiantar?
uma partícula nessa ordem de tamanho, um filtro G3 já consegue eliminar, né? Mas a grande preocupação, professor, como eu falei lá no início, é o padrão de movimentação do ar. Obviamente que o filtro ele é importante, porém o filtro ele está lá na máquina, né? E a contaminação ela está sendo gerada no interior do ambiente, né? Então a forma como o ar se movimenta no interior do ambiente, ela eu não vou dizer que é a mais importante, mas ela é de grande relevância comparado ao filtro, né? O filtro é interessante para eliminar as partículas ao longo do tempo, né? Porque o ar vai circular pelo sistema de ventilação e essas partículas elas vão ser eliminadas pelo filtro, né? Então, filtro com eficiência na faixa de 95%, ele já consegue eliminar essas partículas de forma muito eficiente. Ok, acho que você está falando também, eu vou até mostrar aqui, que me chamou muita atenção essa imagem aqui, acho que você vai lembrar dela, né? Foi um estudo na Finlândia, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Espera aí. Deixa eu passo aqui. Não é isso que eu quero. Espera um pouquinho. Não. Foi um erro aqui. Espera um pouquinho. Houve um problema na... Aqui tem essa imagem foi... Não tá... Ele deu uma travada aqui, mas foi para mostrar ali. Eu queria mostrar que teve um estudo na Finlândia do supermercado, né? Que eles mostraram isso aqui, ó. A pessoa espirrou num corredor e a pessoa estava no outro corredor e sem ela perceber, pelo padrão de movimentação do ar, que o professor Marcelo acabou de falar, né? Mesmo pode ter um filtro lá de boa qualidade, 95% de eficiência, mas a pessoa aqui, ó, nem estava vendo a outra, mas ela pode ser contaminada dentro do mercado, né? Porque num espirro são 1 milhão de partículas e uma pessoa contaminada pode espalhar então esse vírus aí por todo o ambiente, né? Acho que é isso que eu queria complementar. Alguma questão mais sobre esse estudo? Você deve conhecê-lo, né? Esse estudo é um estudo de simulação numérica, né? Então mostra de forma bem clara como os micro-organismos ele pode ser dispersado no ambiente, né? Por conta do padrão de movimentação do ar estabelecido pelo sistema de ventilação, né? Então, né, isso reforça o que eu tenho falado, porque que não adianta você ir lá na casa de máquina ter um filtro de alta eficiência, né, e o ar ser distribuído de tal forma que contamine a grande maioria das pessoas. Perfeito. Aliás, teve outro estudo que mostrou que teve um navio recente agora que todos os passageiros praticamente estavam contaminados, né? E aí uma das explicações é que o sistema de ar-condicionado, as pessoas ficaram isoladas nas cabines, mas mesmo assim todas foram contaminadas e tem grande possibilidade do filtro utilizado ser inadequado, né? Para o tipo de situação. Com certeza. Provavelmente o filtro era um filtro de baixa eficiência que não conseguiu reter os micro-organismos presentes no ar. E aí, como a grande maioria dos sistemas operam com recirculação de ar, né? Esse ar recirculou com esses micro-organismos contaminando a grande maioria das pessoas. Tá ok. Eu vou parar agora esse bloco, a gente continua na sequência.